Vinícius Miguel. Vamos falar de um tema muito importante. No dia 2 de abril foi definido como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E o Vinícius levanta essa bandeira muito bem, juntamente com muitas mães, com muitos pais. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse tema muito importante, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo no mundo inteiro e também no nosso país. Vinícius, obrigado, tá? Satisfação, seja bem-vindo. Bruno, eu que agradeço, acho que é um momento muito singular, muito importante e que precisa ser tocado, né? São alguns temas, às vezes, né, como da matéria anterior, parabéns para toda a sua equipe por isso, acabam chamando mais a atenção. E a gente tem alguns temas que acabam, de alguma forma, invisibilizados, deixados de lado, né, colocados até, assim, debaixo do tapete. E as outras deficiências, as outras doenças raras, né, outros temas de saúde também acabam acontecendo isso, mas aí nesse ponto, sem excluir nenhuma das outras temáticas tão importantes, mas colocar da discussão do autismo, que infelizmente tem sido assim, um contexto de negligências, né, do poder público, da nossa sociedade, e que precisa ser olhado. Se a gente parar para pensar, o autismo, hoje os dados mais recentes, né, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América coloca que é uma estimativa de 1 a cada 36 nascimentos já sejam de pessoas autistas. E isso, se a gente colocar na dimensão, por exemplo, de educação, cada sala de aula, de cada creche, você vai ter pelo menos um estudante autista. De cada ambiente profissional, você vai ter uma pessoa autista. E a gente precisa começar a olhar para isso com o entrecorte, educação, saúde, diversidade e inclusão, a pauta da neurodiversidade, como que nós podemos adaptar e olhar melhor para isso, como que a gente pode facilitar essas vidas, esses acessos a tratamentos, as famílias, a temática do autismo adulto, né, porque às vezes também outra temática que é negligenciada, né, o autismo nas várias etapas da vida, o autismo no caso da orfandade, né, quando faltam pai, mãe, os responsáveis. Então é um tema que tem muitos atravessamentos, que é muito importante e que ainda é recoberto de mitos. Um desses mitos, por exemplo, muito comum, e aí em voga até com o tema da nossa última entrevista, né, quando você me chamou aqui para falar daquela nossa pesquisa sobre vacinação, é que vacinas não causam autismo. Não existe nenhum dado que demonstre isso. Então, não pode ser usado como argumento para não levar a criança para não tomar a vacina. Outro mito é que o autismo tem cura. Autismo é uma condição permanente, embora possa haver um manejo dos sinais, sintomas, possam haver adaptações, mas o autismo é uma condição neurodiversa, né, do neurodesenvolvimento, e que vai acompanhar a pessoa para toda a sua vida. Então, assim, são alguns mitos que a gente precisa ir vencendo e convencendo, e falar que o diagnóstico precoce é uma forma importante. Então é preciso que pais, mães responsáveis mantenham o calendário de visitas ao pediatra em dia, fiquem atentos a alguns dos sinais, né, aqueles sinais mais típicos, como, por exemplo, um atraso de fala, sobretudo nos meninos. Existe uma incidência maior de autismo entre meninos do que entre meninas, embora alguns vão dizer que não, que isso é porque existe uma maior negligência do cuidado com as meninas. Mas, enfim, via de regra, os dados que a gente tem é que cada 4 meninos, só uma menina é autista. Aqueles sinais de estereotipias, comportamentos repetitivos, uma limitação de fala, uma dificuldade nas inter-relações sociais, e que podem se manifestar em vários estágios, em maior ou menor grau, né? Até se fala hoje em níveis de suporte, né? Autismo de nível 1, 2 e 3, e 3 sendo aquele que tem uma maior demanda de apoio, de necessidade de assistência. Olha, ontem nós recebemos aqui, Vinícius, a deputada federal Cristiane Lopes. E ela falou para a gente sobre a criação da Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com deficiência, autismo e doenças raras. Na sua avaliação, essa frente parlamentar, ela chega a ser importante para essas mães? Realmente era necessária uma frente parlamentar como essa? Eu queria que você comentasse conosco.
Claro, o Bruno. Eu, inclusive, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu escrevi uma carta aberta, não só para a deputada Cristiane Lopes, como para vários parlamentares. Fica até o convite para quem quiser procurar, saiu em vários veículos. É extremamente importante todas essas manifestações. No caso particular da hoje deputada federal, é lamentável porque ela foi secretária estadual adjunta de educação e não fez absolutamente nada naquela condição para a temática das neurodiversidades, né? Absolutamente nada, né? Não promoveu qualquer atividade de conscientização mais ampla, não proporcionou a contratação de mediadores, de assistentes terapêuticos, não trabalhou para o encaminhamento de nenhuma proposta de lei, mesmo ela tendo sido vereadora, tendo tido uma experiência né, parlamentar, legislativa, por assim dizer, não fomentou a criação de cargos de assistentes sociais e psicólogos escolares, que já tem uma lei federal que o Estado de Rondônia descumpre. Então, assim, eu espero que seja um passo, né, como eu falei no final dessa carta, é um convite para o diálogo também, né, espero que ela realmente se engaje com o tema para além, às vezes, né, daquilo que... e eu tenho falado bastante sobre a temática do autismo, não é só soltar balões azuis no dia 2 de abril, né? É preciso ir além, é preciso colocar a mão na massa, é preciso, de fato, falar o que é que a gente vai colocar em termos de apoio aos profissionais de educação, aos profissionais de saúde. Então, assim, a gente tem uma série de temas que têm desdobramentos. Eu, inclusive, uso, né, já que você fez aquele apelo na última matéria, né? Fica aqui um desafio, eu vou colocar assim, né, para o secretário Jefferson Rocha, pessoa que eu tenho profundo respeito, que é o atual secretário estadual de saúde, para que ele examine a demanda represada que existe de psiquiatras, neurologistas, neuropediatras, neuropsiquiatras hoje. Então, um dos grandes gargalos é exatamente o diagnóstico. E temos milhares de crianças numa fila de espera, que, aliás, falta transparência pública, porque essa lista de espera não é sequer tornada pública. Falta transparência pública na saúde com relação à temática do autismo, quando você não tem uma relação da rede de atendimento, dos profissionais que fazem o atendimento. Então a gente precisa sair dos discursos, das palminhas, né, vamos soltar balão azul e partir para ação concreta, para ação de fato, né, com resultados, com cobrança, inclusive de metas, com monitoramento do que é que está sendo feito. E hoje, assim, eu até falei, mas numa outra carta pública sobre o tema, hoje eu afirmo com muita dor, que as políticas de assistência e de atendimento às pessoas autistas, seus familiares e responsáveis em todas as áreas, no governo do Estado, são uma tragédia, são péssimas, são deploráveis, é o mais absoluto caos, negligência, omissão e incapacidade. Incapacidade política, administrativa, gerencial, impossibilidade orçamentária e financeira. Então, assim, para além até do secretário estadual de saúde especificamente, implicar o governador Marcos Rocha, que sempre se apresenta como uma pessoa de bem, né? É preciso olhar, inclusive identificar os pontos de gargalo, de estrangulamento e ouvir, né? Aliás, essa é uma premissa da lei do SUS, da lei Berenice Piana, que é uma legislação especial para o autismo, né? Que fala no controle social, na participação. É preciso chamar especialistas, pessoas que entendam do tema, familiares, pessoas autistas, as entidades que assim labutam, várias entidades que labutam na temática, da sociedade civil, porque atualmente as equipes de gestores têm mostrado 3 coisas: a má vontade, a incompetência e a incapacidade. Através dessa carta aberta, Vinícius, você chegou a ser procurado pelo poder público, tanto... Foi uma carta que repercutiu a nível nacional, né? Então, no âmbito federal, estadual e municipal, algum representante procurou você para debater sobre o assunto, para você estar passando ideias e melhorias em relação às pessoas com autismo? Bruno, é uma boa pergunta, né? Assim, foram 2 momentos, 2 documentos que eu tornei público, um direcionado especificamente à deputada Cristiane Lopes e outros eventuais e outras parlamentares da temática que se arvoram nessa frente parlamentar, e outra direcionada especificamente ao governador Marcos Rocha, no dia 2 de abril.
e até chamei, né, meu caríssimo amigo, o prefeito Hildon Chaves, assim como os demais prefeitos e prefeitas do nosso país. Curiosamente, eu fui procurado por parlamentares, né, não vou trazer um nome aqui, mas até parlamentares de fora do Estado, mas aqui no âmbito, seja da discussão específica da gestão pública, não fui. Olha, Vinícius, eu quero agradecer a sua participação. Vocês podem perceber que assim, a gente começou um bate-papo, mas o horário ele estende. É um assunto interessante, um assunto que é discutido mundialmente. Eu acho que o Vinícius, eu coloco como até certeza, o Vinícius pontuou algumas coisas que às vezes muitas mães não têm coragem de falar, até com receio, com medo. Aí usam o advogado e o professor para estar se pronunciando em nome dessas mães. E vamos torcer, né, Vinícius, que o poder público ele comece a olhar de uma forma diferente a questão dos autistas. Como você falou, né, só soltar balões, tem que estar abraçando, cuidando, ouvindo e sabendo as necessidades, que muitas das vezes isso não acontece. E quando tiver assuntos pertinentes à nossa população, à saúde do estado de Rondônia, ou entre outros assuntos que sejam positivos para a nossa população, eu aguardo você aqui no nosso Obrigado, programa. Bruno. Um abraço. Satisfação Fiquem em todos revê-lo. com Deus. Deixa pra gente as suas redes sociais, aquelas pessoas que queiram falar com você, entrar em contato. Obrigado, Bruno, pela deixa. É só me procurar Vinícius Miguel. Eu estou em todas as redes sociais, o Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Só procurar lá, Vinícius Miguel, e é facinho de me achar. Obrigado, Bruno.